Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 77 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos. As nossas lives de segunda-feira estão a 1000 ali por hora. Eu e o Dr. Lucas falando sobre avaliação psicológica, sobre psicometria, enfim, em outros formatos também, outros materiais que serão informados por lá. O nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você sabe que pode ouvir o Cognamentos também no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox e também no YouTube. Você também pode conferir todos os episódios e os nossos Fale-me Mais Sobre Isso, que são as nossas dicas lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E como vocês veem, sempre tem perguntas nos episódios. Se você quiser mandar uma pergunta para algum dos episódios, só ficar ligado lá no nosso Instagram, porque assim que a gente faz o convite para os convidados, eu abro lá uma caixinha de pergunta para que você possa participar. E chegou a hora de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Quando eu falo aqui de seguir no Instagram, de seguir lá no Spotify, além de nos avaliar lá, que pode ser, eu sei que isso é repetitivo falar, mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, todo este conteúdo é gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem outros custos, tem custo de edição, tem custo de marcar, de postar, de divulgar, enfim, tudo isso gera um custo e eu só peço essa ajuda nas redes. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, se você acha que pode ser relevante para você, então quero que cada vez mais as pessoas possam curtir, avaliar, encaminhar os episódios, por daí os algoritmos vão entender a relevância desse conteúdo, tá? Então, desde já, agradeço muito a você que está dando essa força, compartilhando, fazendo comentários, tanto lá no Instagram quanto no Spotify. É muito facinho de fazer isso, você vai lá comentar. Todo episódio você pode fazer um comentário lá, isso ajuda muito. Muito obrigado por essa força sempre. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio de hoje. E hoje temos um convidado que está retornando aqui, que trouxe uma companheira aqui junto para bater um papo com a gente. Pelo que eu já entendi, uma companheira de docência, inclusive, né? Mas os dois vão se apresentar e logo em seguida a gente começa esse nosso bate-papo. Olá, eu sou Rodrigo Gouveia, estou aqui de novo, sou psicólogo já há algum tempinho aí, uns 16 anos. Sou terapeuta de família e casal, sou arte-terapeuta, estou me formando em neuropsicologia, falta só o TCC, mas eu estou me formando Isso em aí. neuropsicologia. Quando o TCC sai, aí é outra história. Sou sexólogo e a gente tem algumas capacitações em saúde LGBTQIA+, dou aula sobre o tema, e a gente está lançando um livro atualmente, né? Um livro sobre o foco em crianças e adolescentes LGBTQIA+, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse livro e sobre esse tema, principalmente. Perfeito. E sou do Rio, sou carioca, sou do Rio. Verdade. Oi, gente. Eu sou Carol Freitas, sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia, também sexóloga, especialista em educação sexual, psicopedagoga.
Trabalho também nessa parte de orientação parental em sexualidade, né? Com pais, escolas, instituições, que casa bem com a ideia do livro que o Rodrigo Perfeito. trouxe quando ele me fez o convite. Eu tenho alguns capítulos escritos aí no livro, né? E outras capacitações também, mas a questão da docência, a gente dá aula junto aqui também, supervisão. Então, já trabalho nessa área um pouquinho mais de tempo, 28 anos eu estou trabalhando nessa área da psicologia e 25 na área da sexualidade humana. Então, tem um chão aí para a gente conversar um pouquinho. Muito bom estar aqui com vocês dois. Pô, bom demais. Obrigado, Rodrigo, por ter retornado e ter trazido a Carol aqui para ter um papo com a gente. Pode chamar de Carol, né? O Rodrigo falou Carol toda hora, para mim já ficou Carol. Então, legal. Bom, primeiramente, é bem importante, a gente recebeu algumas perguntas, a gente vai conversar ao longo do episódio, mas a gente tem que contextualizar, né? Vocês estão lançando um livro, tem um recorte específico. Acho que a Carol também trouxe uma questão assim da educação sexual, que eu acho que é um tema de extrema importância a gente falar, inclusive em saúde mental, né? O nosso foco aqui é falar de saúde mental. Como é que a gente pode pensar em introduzir esse assunto, assim? Acho que tanto numa questão geral da educação sexual e pensando nesse recorte justamente do livro que vocês estão trazendo, né? Da questão específica da orientação sexual, né? O livro, ele é um livro que foi construído ao longo de 2 anos e meio, na verdade. Foi um trabalhão, a gente tem comentado que se a gente soubesse onde a gente ia se enfiar, a gente ia repensar, né? A ideia surgiu da Fernanda, que não pôde estar aqui, a Fernanda Bonato. Ela pensou muito por esse viés, né? Faltam materiais no mercado que vão falar sobre crianças e adolescentes e uma orientação para mães, pais e responsáveis. Então, essa foi a primeira ideia, né? O que eu tenho de material para isso? Nós temos alguns materiais muito importantes, né? Nós temos um livro super famoso, que é o Saúde LGBTQIAPN+, mas faltava um livro de maior orientação para os pais, para as mães, para as pessoas responsáveis e até de uma linguagem mais fácil, né? Não que esse livro não seja linguagem fácil, mas ele acaba sendo mais técnico em algum grau. E a gente pensou muito nisso. E aí, essa ideia da educação passa por aí. O que a gente está reverberando, né? O que a gente está lançando? É um tema muito cheio de tabu. É um tema que tem muito preconceito. É um tema que as pessoas têm muita dificuldade e se sentem perdidas. E por isso até que o nome do nosso livro, ele é uma pergunta. O nome é: e agora o que eu faço? Um guia para compreender e ajudar filhas, filhos e filhas LGBTQIAPN+. Muito por essa ideia, né, de familiares ali perdidos, às vezes, se sentindo meio com ponto de interrogação, e que faz? E aí entra a questão da educação. A gente tem uma educação que vai conversar sobre isso, ou vai cair nos extremos, né? Ou vai cair na falácia de que, estou ensinando meu filho a fazer sexo, ou vai cair no extremo só do didático e não conversar com a criança, não conversar com o adolescente, não conversar com pessoas que vão lidar o dia inteiro com isso. Então, por isso que surge a ideia do livro. E aí a Fernanda me convidou o Robson também, o Robson Girardello, e aí a gente foi convidando diversas pessoas, assim, teve um processo longo mesmo de convite, a gente foi pensando em pessoas específicas, algumas pessoas aceitaram e depois acabaram não desistindo, outras pessoas aceitaram e sumiram, até hoje nunca mais responderam, outras pessoas, e a grande maioria, assim, acho que todos, são 50 autorias, é muita gente envolvida, e todo mundo comprou a ideia. Todo mundo comprou a ideia, se jogou, e a gente foi convidando. E ao convidar, a gente foi percebendo isso, né? Que todo mundo tinha essa inquietude. Eu acho que, quando a Carol fala da educação em sexualidade, acho que vem muito da nossa inquietude. O que a gente está fazendo, de fato, né? Enfim. E quando você traz, eu fico me lembrando, né, de quando você fez o convite, eu saí a escrita de 1 capítulo para 3, porque eu fui comprando a ideia e a gente foi ali conversando, e entra muito nesse lugar, né? Quando a gente fala de educação em sexualidade, muita gente usa educação sexual, eu prefiro, né, falar em educação em sexualidade, justamente porque a sexualidade ela é ampla, né? O sexo, a questão sexual, ela está dentro da sexualidade. A sexualidade são todas as nossas vivências, experiências do ciclo da vida. Então, eu prefiro colocar, né, enquanto educação de sexualidade, para poder abraçar tudo isso e já levar para as pessoas que a gente não fala sobre sexo.
Talvez a última coisa que a gente fale em educação, em sexualidade, com adolescente, com criança, quando entra em sala de aula, não é sobre sexo, não é sobre atividade sexual. A atividade sexual, ela vai entrar na nossa conversa lá na puberdade, na adolescência, que aí sim estão começando as primeiras experiências. A gente conversa, mas também a gente conversa nesse lugar de respeito, de direitos humanos, de cuidado com o corpo, da diversidade. A gente vai ampliando. E com a criança, a gente traz também, de acordo com a idade, aquilo que ela está buscando, mas a gente tem que sair deste lugar, que eu acredito, né, que o livro entra bem nesse lugar, a gente sai daquele ponto de espera. Esperar a criança perguntar, esperar o adolescente perguntar. A gente tem ali instrumentos de como começar essa conversa. Tem capítulos, um dos capítulos que eu escrevi com o Breno, que é justamente sobre a adolescência, é como é que eu vou começar essa conversa com o adolescente que está aqui comigo? Como é que eu vou provocar? Porque se a gente fica nesse ponto passivo, aguardando, se a criança não sabe o que está acontecendo, como é que ela vai te fazer uma pergunta? Então, a gente tem que ir abrindo esse ambiente, colocar a sexualidade em pauta em casa, né? Que, na verdade, já está quando a gente fala ali de respeito, trocar de roupa, da nudez, do banho. A gente tem que entender que isso tudo é sexualidade. E à medida que a gente vai conversando com essa criança, a gente vai abrindo espaço para essa criança perguntar. Aí sim as perguntas virão. Sim, você facilita, né? Isso, mas se não tiver vindo a pergunta, eu posso provocar essa pergunta. Eu posso já levar uma resposta sem ter tido uma pergunta? Posso levar ali uma situação. Seja num desenho, seja assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, a gente pode ir introduzindo. Mas o que a gente vai introduzindo? Corpo humano, as relações, a entrada na escola, retirada de fralda, pensando aqui na criança, né? E aí a gente já vai incluindo também a diversidade. Porque se é difícil falar sobre educação e sexualidade, a gente tem visto que é mais difícil ainda quando a diversidade sexual está junto. A variabilidade de gênero, de sexualidade está ali junto. Então, esse caminho, o livro ajuda a gente muito bem nessa costura, e a gente deixou em acho que final de cada capítulo, né, ali, de filme, de leitura, legal. Né, esse tema, você pode procurar esse material. Então, a gente instrumentaliza também. A gente precisa de facilitadoras dessa educação em sexualidade. Nós somos especialistas, mas para ela acontecer no dia a dia, a gente tem que dar esse suporte. E legal, né, quando você traz o recorte justamente de partir de uma questão que são dúvidas que vão acontecer e nem sempre a criança vai ter a curiosidade ou até saber que ela pode perguntar, às vezes ela não sabe nem o que perguntar, né, mas legal quando você coloca esse protagonismo. E eu vejo, né, eu tenho dois, né, um adolescente de 15 anos, né, e até pra gente, até porque eu sou psicóloga, assim, obviamente muitas vezes fico, será que essa é a melhor forma de fazer? Não é, obviamente, né, entendendo a faixa etária, né, meu outro tem 9, eu sei que a conversa com os dois é diferente, até algumas dessas conversas a gente tem separado, obviamente, entendendo, né, a situação de cada um, mas você traz uma questão, quando você fala assim, de tirar fralda, por exemplo, que você falou, de como entrar na escola, é uma relação, por isso que com sexualidade, assim, no sentido de se relacionar com o corpo, de entender o corpo, que o outro é diferente do meu, acho que assim, daí não é falar sobre sexo, né? Eu acho legal esse recorte porque, assim, acho que grande parte das críticas, né, que a gente vê falar sobre educação dentro da sexualidade e tal, é justamente sobre isso. Você está incentivando, né? Você está falando alguma coisa que não tem que falar naquele momento, né? E, na verdade, você está antevendo algo que é necessário, que vai ser necessário aquela conversa, né? E aí, nesse ponto, como é que tem sido nas duas frentes, tanto na educação da sexualidade, agora eu vou falar assim, já acho que faz mais sentido mesmo, né? Mas, assim, de forma geral, assim, acho que dentro, não sei se vocês têm trabalho, por exemplo, você faz trabalho na escola, alguma coisa assim com pais, não sei. Mas, e aí especificamente nessa questão da diversidade, que acho que é uma questão, só uma questão geracional. Quando a gente fala assim, eu tenho 46, né? Então, assim, obviamente meu pai, ele tinha uma outra cabeça num outro mundo e falou comigo de uma outra forma. Então, hoje a gente tá num outro mundo, eu até brinco aqui em casa que a gente é uma geração de pais que joga videogame com o filho, né? Meu pai nunca jogou videogame comigo. E parece uma coisa simples, mas isso mostra um outro perfil, né? Uma outra questão, inclusive, disso. Como é que vocês têm visto isso, assim? Tanto barreiras quanto facilidades, mudanças geracionais, assim, em relação a isso? Eu
eu penso que as gerações realmente foram mudando muito, né? Então, ser uma criança há 10 anos atrás já é um recorte, né, de muita coisa mudou de lá para cá. Imagine na nossa infância, nossas adolescências, né? Então, a gente entra também com a questão da internet hoje. Então, muitas das perguntas vão chegar porque estão vindo de lá. Antes a gente até falava, né, que o Teatro Mágico canta, escola é onde a gente aprende palavrão, né? Pois é. E aí eu lembro de um professor também, do meu segundo grau, que ele falou, meu neto foi para a escola e eu perguntei, e aí, o que ele aprendeu? E aí, quando ele volta, ele fala assim, eu aprendi esse aqui, ó, vai tomar no 5 anos, né? E hoje o recorte ainda é outro. O recorte é, olha o que eu vi na internet, né? Olha o que eu vi aí na sériezinha de frutas, né? O tomate, sei lá, eu não vi, né? Mas a tomate, eu não sei quem. O que isso está querendo ensinar, né? De certa forma, né? Ou nem está querendo ensinar, só uma coisa gratuita, mas que as crianças vão aprendendo, né? Então, nesse recorte geracional, a gente vê a informação muito fluida, mas que informação? Qual é a qualidade dessa informação? A gente vê realmente pais muito perdidos, porque fica uma pressão de um lado, o outro lado de pensar mais na facilidade, mas também entra no lugar da dificuldade. Então, né, eu não faço tanta abordagem em escola, mas eu recebo pais para uma orientação dentro do consultório, ou pacientes. Eu pouco atendo criança e adolescente, de fato, eu atendo muito mais quando tem um contexto de sexualidade, principalmente quando é uma criança trans, presencial, eu não tenho muita gente para indicar aqui no Rio, então eu acabo absorvendo crianças e adolescentes trans, e os pais se sentem, né, com muita dificuldade, principalmente pela pressão social que existe frente a essas crianças. Né? Então, aí, não sei se eu te respondi, mas pensando que esse recorte vai para a dificuldade e que tem muita informação. A gente tem uma diversidade de informação que eu não sei se ajuda ou atrapalha, que, na verdade, vai ajudar se souber usar a informação, vai prejudicar se não souber. Então, acho que esse é o grande recorte hoje. O que está sendo ali, né, jogado para a gente o tempo inteiro, né? E o que está sendo jogado para a gente também está sendo jogado para eles. As crianças, adolescentes, têm acesso a informações que a gente não tinha. Pois é bem diferente. Então, a gente precisa entender que eles e elas estão tendo acesso a essa informação. Então, a gente achar que é uma frase até comum, né, que eu costumo ouvir, não, mas meu filho, minha filha, sabe já melhor do que eu, porque já viu sobre isso, já sabe sobre isso, adolescente sabe mais, mas assim, não sabem mais. Eles têm acesso à informação. Eu ia falar, diferente de ter acesso à informação é diferente de saber, né? Exatamente. Conhecimento e informação que a gente precisa mediar esse lugar, até porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de valores, a gente está falando de intimidade, a gente está falando de relacionamento. Então, a gente conseguindo mediar essa informação baseado na ciência, né? O que a ciência traz de acordo com essa idade, como é que eu posso levar isso de maneira afirmativa e afetuosa, porque aqui a gente, né, vai entrar também com afeto e a questão afirmativa, que é como é que a gente vai acolher a população LGBTQIAPN+, porque a minha forma de acolher enquanto orientadora vai espelhar esses pais também. Vai espelhar essa escola também. Só que o que a gente precisa levar nesse bombardeio de informação? A gente precisa levar a ciência. A gente precisa levar, olha, o que acontece é realmente isso aqui. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Até para falar se é uma violência, se é uma falta de respeito, se é um crime, lembrando, né, que a homofobia, LGBT é crime. Então, para colocar nesse lugar, porque infelizmente a gente tem tido adolescentes aí cometendo crimes. E eles são o quê? Reflexo, seja da família, seja da escola, seja da sociedade. Então, esse suporte, esse filtro dessas informações, a gente precisa saber. Né? Quando você vai conversar com o seu de 9, com o seu de 15, é diferente a conversa. Exato. Estão em fases diferentes. Né? Uma criança de 6, uma criança de 3, a gente também conversa, mas é diferente essa conversa. E de acordo com o que se espera dentro dessa faixa etária, se essa criança está com muito mais informação do que deveria, o que isso está provocando, afetando nessa criança? E quando a gente fala da variabilidade de gênero, uma criança, um adolescente com essa variabilidade vai ter muito mais receio. Por quê? O que está vendo na sociedade
como regra, colocado como regra, não é o que eu sinto. Então, como é que eu vou conversar isso? Uhum. Se esse espaço não estiver aberto dentro de casa, é muito difícil. Aí vai surgir quando? Na adolescência. Eu não conversei a infância todinha, a conversa na adolescência eu sinto muito, vai ser mais difícil. Ela pode acontecer, claro, a gente pode iniciar, mas ela vai ser mais difícil, porque ela vai ter uma entrada dificultada no sentido de eu nunca falei sobre essas questões, como é que eu vou começar falando sobre isso agora? Ou como é que minha adolescente traz esse tipo de pergunta para mim, isso é uma falta de respeito, falando em geração. Tá, né? Sim. Dependendo da geração, vai achar que é uma falta de respeito. Dependendo da geração, vai achar que está tudo bem. Aí aqui, eu até me lembrei a questão da permissividade. A gente sair do proibido para o excessivamente permissivo também não foi bom. A gente está precisando agora achar esse caminho do meio, né? Como diria Buda aí, o caminho do meio. Ele tem razão aí nesse lugar. Por quê? Porque aqui, onde a gente vai ter autonomia, onde vai ter realmente uma aprendizagem que eu até chamo de aprendizagem de corpo. Porque a gente precisa, né, do corpo para aprender. Ah, mas você está falando de corpo porque você está falando de sexualidade. Não. Na matemática, a gente precisa do corpo. A gente não começa a contar com nossos dedos. Isso é corpo. A gente precisa trazer o quê? O desenvolvimento psicossexual para esse desenvolvimento motor, cognitivo. A gente não pode ignorar que a criança tem desenvolvimento sexual. Sim, e quando você coloca essa questão, você desmistifica um pouco aquela questão da proibição ou de algo assim, nossa, não posso falar disso, né? Quando você traz o corpo para uma discussão do dia a dia, né? Enfim, hoje se tem tanta atividade física valorizada, né? E justamente nesse ponto, assim, um cuidado integral com o corpo, né? Exato. E esse cuidado com o corpo, já trazendo, né, um pouco para os adultos que chegam ao nosso consultório também, né? Ou que chega o adulto com questões que aconteceram na adolescência e na infância. Então, a gente recebe pessoas trans adultas, por exemplo, com questões que aconteceram na infância e na adolescência. Então, esse conhecimento também é importante para esse acolhimento. O que essa pessoa recebeu lá atrás que está impactando na saúde mental hoje? Vamos começar, né, também juntar, porque a gente precisa falar de saúde integral. A gente fala da saúde física, né, falando da saúde do corpo, a gente fala da saúde mental, a gente fala da saúde sexual. A gente tem que dar esse laço no ser humano. Né? A gente é integral, então a gente precisa dar esse laço aí. O livro traz como a gente pode fazer agora, mas ajuda também a resgatar do que foi feito, como é que a gente pode olhar para tudo isso agora e ficar bem. Sim. E no início da sua fala, Carol, você falou sobre o modelo afirmativo. Acho que seria legal a gente deixar claro o que é isso, né? O modelo afirmativo nada mais é do que um modelo de maior ajuda, de melhor escuta sobre questões LGBTQIAPN+, né? Então, a gente pensa na terapia afirmativa, não é uma abordagem da psicologia, mas é uma forma de melhor pensar isso tudo. E esse modelo é pensado em todas as camadas de saúde, né? E outras questões, não só de saúde, mas qual é a escuta? O que eu estou colocando aqui? O que eu estou tirando de preconceito, né? Porque a gente precisa estar ali na frente, a gente vai ter nosso recorte também. Na frente do nosso paciente, a gente vai ter milhares de recortes. Sim. Mas onde eu deixo essas construções que eu tive, que não são boas, construções que não têm a ver com o paciente, construções que têm a ver comigo, onde eu deixo, né, entender sobre isso, onde eu penso como eu entendo a população LGBTQIAPN+. É muito comum, né, a gente sair da faculdade sem um letramento básico, né? As pessoas não sabem o que são todas essas coisas que a gente está falando, não sabe o que significa cada letra, não sabe que cada letra tem uma especificidade, né? Não sabe que tem o cuidado, né? Não sabe incluindo nem onde indicar coisas. A gente precisa saber onde indicar, onde essas pessoas vão procurar, né? Onde esses pais vão procurar ajuda, né? Onde essas mães vão procurar ajuda. Então, o modelo afirmativo vai, primeiro, naturalizar a questão LGBTQIAPN+, tirar da ideia de que é pecado, tirar da ideia de que é doença, tirar de uma bando de questões e trazendo a escuta, trazendo que é, né? Aí a gente pode entrar em outros assuntos, que é o estresse de minorias, que eu tenho chamado de estresse de pessoas minorizadas, a homofobia internalizada, a transfobia internalizada. São questões específicas que pessoas LGBTQIAPN+, vão trazer, né? Em maior ou menor grau, mas são questões específicas. E o modelo afirmativo vai contemplar isso.
vai contemplar não o lugar do julgamento, mas o lugar de, opa, vamos entender esse fenômeno, vamos conversar sobre ele e etc. Né? Então, essa é a ideia do modelo afirmativo. Né? O letramento entra aí, né? Que a gente fala do letramento, a gente dá aula sobre o letramento, muita gente questiona, mas por quê? Eu posso falar, não tem problema. Não tem problema, nossa linguagem é importante. Uhum. A nossa linguagem ela precisa ser acolhedora, ela precisa ser inclusiva, a gente precisa realmente comunicar. E a gente tendo compreensão do que eu estou comunicando, fica sem ruído. E quando fica sem ruído ou com menos ruído, a nossa comunicação fica bem melhor, a nossa experiência de vida fica melhor. Uhum. Nossas relações ficam melhores. Então, assim, muita gente questiona, mas criança, adolescente, com esse tanto de letra? Não é um tanto de letra, são pessoas, são vivências, são experiências. Aí a gente traz o letramento e a gente traz o modelo afirmativo para a gente conseguir dar esse suporte e pensando, né, na educação de profissionais, dar esse suporte a profissionais para que também se multiplique esse modelo afirmativo e colaborativo num outro lugar, né? Perfeito. E aí eu vou aproveitar, então, nós recebemos 2 perguntas parecidas, né? Ainda vocês estão ouvindo aqui. Sempre que quiserem mandar pergunta, fique atento lá no Instagram. A gente sempre que chama os convidados, a gente abre perguntas ali. Recebemos uma no nosso link anônimo, que já começou assim, lá quando você clica no link, tá assim, pergunte o que quiser. Seja gentil, né? Eu sempre coloquei isso lá, porque a pessoa colocou assim, uma dúvida sincera. Acho que era quando, né? Mas quando uma criança tem maturidade para decidir sobre a orientação sexual. Acho que era quando, né? Mas enfim, acho que pode ser uma digitação. E aí a gente recebeu uma outra pergunta, que é de uma ex-aluna minha, né? Ela tá na faculdade, não tá mais na minha turma, mas que é a Cris, que falou qual a idade a criança tem essa percepção sem confundir afeto. Ela, inclusive, trouxe depois no inbox ali, que era uma questão do atendimento do estágio que ela está fazendo na clínica no serviço escola, né? Acho que são 2 questões parecidas, pensar na maturidade, quando que eu posso abordar e quando, eu não sei, talvez contextualizando assim, quando que a gente consegue pensar nessa orientação baseada na maturidade que a criança tem para tomar uma decisão em relação a isso. Como que é? E isso é um ponto, acho que bem importante, acho que bem, não digo polêmico, mas assim, bem, acho que é muito sensível, né, pra gente pensar em termos de tomada de decisão na vida da criança, né? Sim. Quando eu vi a pergunta, eu fiquei muito pensativo até sobre a palavra decisão. Perfeito. Logo de cara, a gente precisa pensar que não tem uma decisão, né? Não tem um lugar de escolha disso tudo, né? Mas acho que não era o foco da pergunta em si. Sim. Mas a primeira coisa que eu olhei foi a questão da decisão. E aí eu brinquei, né? Tem uma musiquinha que, na hora que eu vi, eu lembrei de uma musiquinha que eu atualmente eu fico cantando, assim, pra mim, nas brincadeiras com os amigos, e que a musiquinha é tipo... Ai, que delícia ser viado é babado, né? Então eu lembro muito dessa musiquinha, né? E aí hoje eu penso que se eu tivesse que decidir ser um homem bissexual, eu super decidiria hoje. Eu ouso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi ser bissexual. Mas quando criança e adolescente, a gente não vai conseguir ter essa decisão, porque não é uma decisão. E nem ter esse orgulho que eu tenho hoje, né? Então, foi a primeira coisa que eu pensei, né, nessa pergunta. E aí, até eu repostei a pergunta no meu Instagram, e aí a mãe de uma vizinha minha, que tem um filho gay, na verdade é um filho bi, ela respondeu assim, ó, criança não decide ser gay ou hétero, né? Meu filho sempre foi, ela botou sempre com letras maiúsculas, com letras garrafais, foi uma criança gay, muito antes de crescer e assumir ser bi agora na adolescência. Acho que a maturidade, a terapia, só ajuda a se conhecer e entender o que gosta, certo? Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei, sabe, sobre a questão da decisão. Mas acho que o que ela está dizendo é quando que a gente vai entrando com isso, né? E as 2 perguntas se conversam. Qual é a melhor idade, né? Claro que a gente só vai se questionar isso quando a gente vai percebendo questões de que o filho ou a filha tem ali um ponto na questão LGBTQIA+, né? Se a gente for identificando que o filho é cis-hétero, pouca gente vai se questionar sobre isso, né? Mas a verdade é que não tem um melhor momento, melhor, tem um melhor momento que é como que a criança está demandando isso, né? A criança está perguntando sobre isso, a criança está tentando entender sobre isso, está sentindo ali. Então, não é, como a gente falou antes, não é jogar um bando de informação do nada, é a gente sentindo essa criança.
No livro tem um capítulo que eu estava relendo, né? Eu li todos os capítulos do livro, mas recentemente eu estou relendo, né? Eu li lá no processo. E aí a pessoa coloca que uma certa idade, mas ela fala que não é um lugar fechado essa idade, né? Que Não é uma normativa, né? não é uma normativa, né? Ela fala que a criança, né? Ela vai começar a falar de identidade de gênero lá para os 8 anos, assim, falar mais forte, se identificar mais forte e tudo mais, né? Mas questões de orientação também já entram antes, também já entra ali pelos 6 anos. Mas isso é muito de criança para criança, de adolescente para adolescente, né? Não tem ali uma regra de qual seria essa idade. Então, a resposta principal é quando e aí vai diferenciar afeto de, né? Quando que isso é consistente. Acho que essa também é a palavra, né? Tem uma consistência ali. Essa criança está demonstrando esse lugar de uma maior consistência, de falar sobre isso, aquilo está sendo concreto no sentido de ela está trazendo com mais força. Porque a grande verdade é que essa questão de diferenciar afeto e tudo mais, a gente leva para a vida inteira, né? Até hoje eu também tenho alguns afetos que eu também não sei, né? Enfim, vocês, a Carol, pensa assim. Não, até lembrei, né, que a gente chama muito também de orientação afetivo-sexual, que a gente começa a trazer o afeto para dentro, né, desse direcionamento do desejo. A gente tem, se a gente pensar na psicologia do desenvolvimento, pensando aí no desenvolvimento psicossexual, a questão da maturação. Se a gente pensar na maturação sexual, na maturação cognitiva, vai ter esse início de desejo, pensando no sexual mesmo, né, na atração, ali por volta da puberdade, tá? Mas aí, até repito, né, o que o Rô trouxe, não é uma escolha, né? Não é uma decisão, não é uma definição. A pessoa vai sentindo, vai crescendo e vai se percebendo no mundo da forma que está ali presente, né? Então, isso aí é importante. Só que a gente tem a questão do desenvolvimento psicossexual, que traz essa maturação ali a partir da puberdade, o início da adolescência, depois da adolescência, onde começam ali algumas relações. Mas a gente tem os relatos clínicos que os adultos trazem para a gente terem sido, vou usar o termo que eles trazem para mim, crianças viadas. Né? Eu já sabia, eu fui uma criança viada, então eu já sabia, mas já sabia o quê? Quando a gente vai tentando entender, a gente não pergunta dessa forma, né? Estou só trazendo a pergunta dessa forma para a gente pensar junto aqui. Sabia que tinha sensações diferentes, que aí é onde a gente traz agora a variabilidade, né? Eu não estou aqui, está todo mundo sentindo de uma maneira, eu estou me sentindo diferente. Todo mundo gosta de brincar de carrinho, meus amigos gostam de futebol, mas eu não gosto, eu queria estar aqui montando minha pole, fazendo aqui, brincando de uma outra brincadeira. Isso quer dizer alguma coisa? Sim e não, porque a gente deveria trazer a brincadeira de meninos, entre aspas, e de meninas, entre aspas, para as crianças, porque lá na frente as meninas vão ser mulheres que dirigem, que trabalham. Sim. Os meninos vão cuidar de seus filhos. Então, todas as brincadeiras são um aprendizado. A gente vai tendo, né, que o Rodrigo trouxe para a gente vai acompanhando essa criança. A gente vai dando esse suporte nesse desenvolvimento. Muitas vezes, o suporte maior é para esses pais. É o desespero, muitas vezes é desespero mesmo, desespero dos pais de que eu vou fazer com isso, como é que eu vou lidar com essas questões, como é que a sociedade vai Acho aceitar. que até pensando nisso, né? Eu já ouvi nesse ponto, assim, nossa, como meu filho vai sofrer, minha filha vai sofrer por causa disso, né? Exatamente. Então, é esse suporte, mas a gente não tem a garantia, porque muitas vezes vem, eu preciso que você me fale o que minha filha é, uma criança. Até porque, gente, vamos lembrar, né? LGBTQIAPN+, não é diagnóstico. Sim. É vivência, é experiência, é vida, né? Então, a gente não vai ter aqui um diagnóstico. Trabalhando, por exemplo, com pais separados, tem hora que vira um problemão, porque vira uma disputa entre o pai e a mãe, essa criança com variabilidade. Aí o que a gente precisa fazer? Acolher. E é difícil achar profissional. Eu também não atendo criança há muito tempo. Atendi lá no início, quando eu saí da faculdade, né? Até fiz especialização nessa área, mas depois
nossa vida profissional vai tomando outros rumos. Então, é difícil profissionais que acolham essas crianças para a gente conseguir trabalhar esses pais. Então, tem momentos que a criança vem com os pais e a gente vai fazer aquele acolhimento e intervenção que é possível fazer naquele momento, né? Mas, assim, não tem a idade certa, tem o que a psicologia do desenvolvimento traz para a gente e tem a nossa escuta clínica do que as pessoas adultas trazem para a gente ali naquele momento. E é interessante, assim, o que vocês estão falando, eu me lembro muito eu gosto muito do Piruro, não sei se vocês conhecem, né, um youtuber da biologia, que, enfim, está se recuperando agora, né, sofreu um AVC há um pouco mais de um ano, tá um pouco fora do YouTube, mas ele traz muito essa questão enquanto sexualidade, enquanto gênero, na verdade, é construído socialmente, né? Então, essa questão sendo construído socialmente, aí você cria essa série de empecilhos e dificuldades, sendo que, né, se tem muito essa questão de, porque isso é... Enfim, eu já ouvi muito isso na época, quando começou aquele projeto lá atrás, da cura gay, né? Eu já dava aula nessa época, e eu lembro de alguns alunos, sobretudo com aquele viés mais religioso, falaram, não, professor, não é uma questão de aceitar ou não, é do que é certo, do que é errado. E você percebe que é uma construção extremamente social, quando você pensa, e eu fico pensando nessa questão, assim, eu também já atendi pais, embora não era o contexto específico, mas que trouxeram essa questão de, nossa, mas como vai sofrer, né? Porque a gente sabe quanto é, e eram pessoas que internamente na família lidavam muito bem com isso não era qualquer empecilho, né, mas tinha essa preocupação, mas entender que é uma construção social, né, inclusive em outros, essa manifestação, né, entre o mesmo sexo, inclusive, tem em várias espécies, não é no ser humano, não é no humano apenas, né, então entender o impacto que isso tem, e aí toda essa construção até da criança ou do adolescente que não tem o momento certo, né, eu acho que como a Carol trouxe no começo, depende muito do tipo de dúvida e do que ele tem aqui, assim, da maturidade que ele tem naquele momento, mas ser uma questão social. E aí, interessante, Rodrigo, que você falou, porque eu recebi um comentário igual ao seu, quando eu repostei lá no Cognamento, falando assim, mas não é uma decisão, né? Ninguém decide, acordou um dia, né? E eu me lembro, inclusive, o Patrick Maia, não sei se vocês conhecem, né, que é um humorista, e um dos stand-up dele, antigaço já, que ele traz essa questão, assim, tipo, ninguém acorda um dia e fala, vou ser gay hoje, né? Então, assim, vou decidir, né? Eu vou lá pegar na prateleira, não é uma decisão, mas você tem... Aí, acho que entra um pouquinho do que vocês colocaram da questão da afirmação, assim, de um processo, inclusive, né, de entender isso dentro de uma construção de identidade, né? A gente tem a construção da identidade de gênero ali por volta dos 3, 4 anos de idade, que a gente tem algumas crianças nessa idade com disforia, com sofrimento altíssimo, por não ser menino ou não ser menina, como se sente, né? Não poder viver a infância nesse lugar. A gente também vai acompanhando, depois vem a idade ali de 7, 8 anos de idade, tem esse acompanhamento. Aí é onde entra a questão da construção social, gênero enquanto construção social, gênero enquanto performance. A gente precisa também olhar para esse lugar e estudar, né? Os estudos de gênero estão aí para a gente estudar, não é sobre ideologia, é sobre estudo, sobre compreensão. O Pirolo, inclusive, tem desculpa te cortar, Carol, um dos vídeos, mas é de uns 6, 7 anos atrás, que é justamente, ele tem umas chamadas mais provocativas, que é justamente ideologia de gênero mata, que ele faz justamente essa questão do problema social que isso traz, né? O que mata, na verdade, é o crime. Exatamente. O vídeo dele é isso. Exatamente. Vou chamar de homofobias, que aí entra a trans, LGBTfobia, todas as violências aí, que inclusive a gente tem as internas por essas questões também sociais e culturais. Então, muitas vezes, quando os pais trazem, meu filho, minha filha vai sofrer, muitas vezes está falando do sofrimento daquele momento. Sim. Porque a gente também precisa entender o luto de alguns pais e mães. Há uma idealização, né? Há uma idealização. Então, com base no social, no que aprendeu, né? Isso, exatamente. Dentro desse lugar, o que gostaria e o que não vai acontecer. E, assim, coisas que vão sim acontecer, por exemplo, ter filhos. 2 homens podem ter filhos, 2 mulheres podem ter filhos. De maneiras diferentes? Sim, de maneiras diferentes, mas podem ter filhos. Você pode ter neto de qualquer forma. Sim. Né? Então, a gente vai entendendo algumas crenças, entendendo algum sofrimento, a gente vai ampliando. Essa ampliação é onde a gente vai trabalhando aí a saúde mental, né? E essas relações, porque é muito difícil quando a violência começa já dentro de casa. Sim. Aí, realmente, isso também mata.
porque Sim. não tem um suporte. Vamos pensar no suporte mínimo, um pertencimento ali, né, dessa família. Então, isso se mata. E pensando nisso, a gente está falando, também tem um sofrimento desses pais, no sentido de que tem o luto, né, dessas mães, tem o luto também, né, perceber, né, o Fernando falou que muitas pessoas falam dessa questão do medo, uma palavra que eu falo muito, né, que dentro da palavra amordaçar também tem amor. Então, quantas amordaças, quantas agressões, microagressões, as famílias vão fazendo em crianças e adolescentes LGBTQIAPN+, pelo medo que a sociedade e tudo mais, e aí, ao invés disso ser conversado com a própria pessoa, isso reverbera como uma microagressão. Isso reverbera como um lugar de dor. Porque, sim, a gente está falando de um luto, tem um luto, né? Quando o pai ele idealiza, a mãe idealiza, né? E não só em sexualidade, mas milhares de coisas os pais vão vivendo lutos, né? Da Sim. profissão que ele gostaria, do filho ter um traço de personalidade que acaba não tendo, o filho ser mais inteligente, ou mais estudioso, ou ser mais calmo. São lutos que a gente vai vivendo ao longo da vida, né, de ser pai, de ser mãe, e por aí vai, né? Ótimo, que aí você tira, Uhum. né, desse lugar da Da sexualidade. sexualidade, simplesmente, Só na né? sexualidade. Mas eu gostaria que meu filho fosse mais estudioso. Eu gostaria que minha filha tocasse piano. Enfim, habilidades que nem sempre vão poder ser construídas. Eu só gostaria que eu me sentasse e conseguisse almoçar ou jantar sem levantar 5 vezes da mesa. Já seria um ganho, né? Tá vendo? Mas Lutos, incluindo da exato. sexualidade. Sim. Né? E, mais uma vez, você toca na questão da saúde mental, quanto isso impacta. A gente tá falando de um momento de desenvolvimento de identidade geral, né? De identidade, né? De um desenvolvimento de. Quando você coloca ali a partir de 3, 4 anos, começa a diferenciar do outro, começa a entender um pouco o corpo, né? Dentro das limitações ali, mas é uma fase extremamente importante para construir a percepção de quem se é, de maneira geral, né? Porque é isso que você vai diferenciando nesse ponto, né? Então, assim, o quanto é importante, assim, pensando do ponto de vista de desenvolvimento, esse suporte neste momento, né? Exato. E, na verdade, uma educação que amplie. Uhum. A gente reduz a determinadas brincadeiras, se a gente Sim. reduz a determinados aprendizados, a gente está reduzindo esse desenvolvimento. Sim. Uhum. Né? Então, se a gente amplia brincadeiras para crianças, brinquedos para crianças, a gente vai ampliando esse aprendizado, a criança vai entendendo, opa, eu sou melhor aqui, eu gosto mais desse lugar, vamos desenvolver mais por aqui, e vai, aí sim as habilidades vão sendo construídas, inclusive habilidades emocionais. Sim, né? sim. Tem bem esse lugar. E aí, assim, né, acho que quando você traz, mais uma vez, acho que tem uma questão da naturalidade, de um certo ponto, quando o Rodrigo trouxe ali a questão dos pais, às vezes que trazem isso, de entender também, às vezes, a dificuldade, eu penso dessa forma, assim, inclusive, do pai entender, da mãe entender, porque veio de uma outra realidade, porque é difícil desconstruir essa expectativa que criou. A gente tá falando em relação a tudo, não só aqui. É interessante porque, assim, me lembrei, quando a gente começou a conversar, o nosso penúltimo episódio, a gente falou sobre psicologia do trânsito e mobilidade, né? Então, assim, a gente falou com o Fábio de Cristo, tá? Não sei se o Rodrigo teve aula com ele em alguma disciplina na avaliação psicológica, ele dá algumas aulas ali também. Mas lá no final do episódio a gente foi falar de avaliação de trânsito e tal. A gente falou de mobilidade, de espaço, de pertencimento, de poder ir e vir, né? E aí ele falou, tá vendo? A gente falou de psicologia do trânsito, sempre precisa falar de teste para CNH, que as pessoas acham que é isso, né? E quando a gente tá falando aqui de questão de gênero, né? A gente tá falando de relação com o corpo, a gente tá falando de saúde mental, de identidade, né? E não especificamente, né, a gente vê muito isso, que tá incentivando, agora há uma publicidade em cima de incentivar. Eu percebo assim, isso sempre existiu, a questão é que agora as pessoas têm mais facilidade e abertura para falar sobre Tem isso, mais né? isso, tem mais acesso à informação e a possibilidade de falar, né? Porque tem muito isso, mas agora tem muitas crianças trans, agora tem muitas crianças com variabilidade de gênero, o que está acontecendo? Isso a gente pode ampliar, tem esse questionamento para as crianças com TDAH, crianças com autismo, né? Então isso a gente pode ir ampliando aí também, saindo dessa questão específica da sexualidade. Mas não é que tem mais, é porque agora a gente vê. Aparece mais, né? Exato, a gente convive. Se a gente pensar lá atrás, uns 50 anos atrás, as crianças que tinham síndrome de Down, elas viviam menos.
que elas viviam menos? Elas não eram expostas, elas não tinham desenvolvimento ali, né? Não investia-se no desenvolvimento, nas qualidades. Hoje nós temos grandes pessoas com síndrome de Down que estão aí, mais velhas, mostrando para o mundo, olha, a gente está aqui, a gente vive sim, e a gente está bem. Inclusive, a gente também se relaciona sexualmente, que é um outro lugar também que a gente precisa educar as crianças e adolescentes com síndrome de Down na sexualidade humana ali também, né? Então, a gente tem que ampliar, não adianta. Fingir que não existe não vai fazer não acontecer. A gente não para desenvolvimento psicossexual de ninguém. Do mesmo jeito que a gente não para o desenvolvimento cognitivo e não para o desenvolvimento motor. Sim. Eu não Embora falo... tentam parar, né? Exato. Eu acho que, assim, a gente sempre vai esbarrar, né? Infelizmente, assim, eu sempre falo que, assim, a minha ideia aqui é falar sobre saúde mental, é comunicar de forma mais positiva, sem falar de positivismo tóxico, assim, né? Mas infelizmente, a gente atravessa essas questões muito ligadas a questões ainda religiosas, né? A questões muito, assim, enraizadas em momentos em que, assim, históricos, inclusive, de modelagem, literalmente, né? Então, assim, isso acaba passando, né, assim, de geração para gerações, enfim, e limitando muito, acho que a atuação, inclusive, do profissional. E eu falo isso também porque, bom, dou aula há praticamente 15 anos aí, 16 está indo agora, mas e a gente vê dentro das universidades, dentro da faculdade também muita resistência em relação a isso, né? De alunos que aí, é claro, já vem com história de vida. Eu acho que tem que ser, essa história de vida tem que ser considerada, né? Mas o quanto isso acaba dificultando profissionais que ali, em tese, né, a psicologia não torna ninguém melhor ou pior do que outra pessoa, mas em tese deveriam acolher essa situação. E se uma pessoa me procura com essa demanda, eu vou ter muita tranquilidade de falar, olha, eu não tenho uma competência técnica, talvez, não tenho experiência, eu vou te encaminhar para outra pessoa, como acontece quando pessoas com dependência química me procuram. Eu não tenho experiência para atender, né? Eu sei orientar, é claro que eu vou fazer um bom processo terapêutico, mas eu quero que a pessoa tenha o melhor atendimento possível, então eu vou encaminhar para alguém que tem experiência nisso, né? Mas o quanto a gente vê essa resistência dentro de profissões que deveriam, inclusive, né, não é incentivar, em nenhum momento a gente está falando de incentivo, mas de acolher essa demanda e ajudar a pessoa, né, a desenvolver, a se reconhecer, a se aceitar no ponto de vista, sendo o que for, né? A gente está falando aqui do recorte da orientação sexual, mas de qualquer coisa, né? Eu acho que é nesse ponto, inclusive dentro do autismo, como você trouxe, né, dessa dificuldade em lidar com isso, mas o quanto a gente ainda vê enraizado isso. Eu acredito que vocês que estão à frente nessa linha especificamente devem experienciar e vivenciar muito nisso também, né? Sim, a gente sempre fazendo costura, né, Rô? A gente está sempre costurando ali, colocando a sexualidade e entrando nas universidades de alguma maneira, ainda de maneira pontual, porque quem está formando hoje ainda não tem a parte de sexualidade enquanto disciplina obrigatória. Então, a gente, quando vai entrar, seja online, seja presencial, a gente não sabe se vai encontrar uma turma lotada ou uma turma de 3, 4 pessoas. É isso que acontece. Ou a sala está lotada, ou a sala tem 3, 4 pessoas ali. A gente vai trabalhando que nem formiguinhas. Quem chega e quem consegue ouvir e aprender, a gente consegue ir ampliando, porque não tem como a gente falar de saúde mental sem falar de saúde sexual. Perfeito. Não tem como a gente fazer acolhimento de uma pessoa sem recebê-la enquanto pessoa que ela é. Né? E eu penso até em muitas camadas, né? Como o Fernando aí trabalha com a neuropsicologia e tudo mais, a gente tem uma escassez de, por exemplo, normativas sobre questões trans, então vira e mexe vão perguntando, né? Eu recebo essa pergunta direto. Não é? Qual tabela que eu uso, né? E aí a gente vê pessoas nem conhecendo de fato, né? Então, algumas pessoas falando, mas eu acho que tem que usar o sexo biológico, acho que tem que usar não sei o quê, né? Na questão das tabelas e tudo mais. Então, não só uma escassez nas aulas, na formação, mas uma escassez até da metodologia. Será que contempla, né? Será que nossos exemplos vão ser sempre de casais cis-héteros? Será que vão ser sempre de pessoas cis-héteros? Quais são os nossos recortes, né? Então, isso a gente vai falar de autoestima, a gente vai falar de um monte de coisa, porque, afinal de contas, se não tem alguns instrumentos, não tem alguns cuidados, vai pipocar lá na ponta, né? Então, acho que falta aí
realmente não só o letramento, mas falta de pensar que pessoas LGBTQIA+, existem, estão o tempo todo convivendo, né? São consumidores, vão procurar serviços e tudo mais. Não só no mês de junho, né? Não só no mês do orgulho, Sim. mas como a gente vai pensando em todas as camadas, né? E outro ponto, né? Porque a psicologia, de uma maneira geral, ela é muito conservadora, né? Sim. Vamos falar aqui a verdade sobre a ciência da psicologia, que também precisa crescer aí muito. E eu ouço muito de pessoas heterossexuais. Eu sou uma mulher cis heterossexual e trabalho com sexualidade com a população LGBTQIAPN+. Você não precisa ser uma pessoa LGBTQIAPN+, para trabalhar com a população. Senão a gente fica também com a clínica muito reduzida. Aí eu Carol, vou trabalhar só com mulheres brancas, com nível superior, porque eu só posso fazer esse tipo de atendimento. Não, isso não é psicologia. Perfeito. E eu acho que quando o Rodrigo traz, eu ouço muito essa questão, e aí eu questiono, no outro episódio que a gente gravou, eu cheguei a falar disso na minha pesquisa de doutorado, que eu queria incluir, na época, assim, a questão social, como a gente falou, não era tão, não tinha tanta abertura, eu não tive abertura para fazer, né, com um núcleo que eu... Foi até na época um CAPS específico de Campinas, eles não me deram abertura para fazer a minha coleta de dados e tal. Mas entendo toda a situação, não me deram. Eu entendo a situação, mas eu tenho hoje acho que eu tenho 5 alunas trans, né, em diferentes disciplinas, assim, né? E 2 delas, por exemplo, estão numa disciplina de avaliação psicológica. E eu sempre tive essa pergunta, mas qual a tabela? E a gente faz essa discussão no nosso segundo episódio, que a gente fala sobre testes psicológicos, se funcionam. O Evandro traz essa questão dessa super limitação que a gente tem nas ferramentas, e que hoje algumas ferramentas ainda não estão nada lançado, eu pelo menos não conheço, mas quem pesquisa a gente já começa a entender, porque uma dessas alunas eu justamente falei isso, tá, eu posso até usar, nenhuma das 2 tabelas vai ser a melhor para usar, né? Porque o recorte social que vai ter, que você precisa um teste de personalidade, né? Um recorte social que você teve no seu desenvolvimento foi diferente dos 2 sexos especificamente, né? Então a gente tem essa limitação, e é uma limitação bem séria, na verdade, e que agora, com esse melhor entendimento, e concordo 100% com a Carol, a gente tem uma... E na avaliação eu falo com muita tranquilidade, eu sou da avaliação, eu falo que a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe? Da galera abrir um pouco essa cabeça de fazer, né? Assim, é dado, e a gente sabe que tem uma galera muito, muito conservadora dentro dessa área, e o quanto é importante a gente gerar essas informações para que essas pessoas consigam, inclusive dentro de processos, entenderem, e podem ajudar um processo de psicoterapia, pode ajudar um processo de autoconhecimento que seja, mas o quanto a gente tem essa limitação, né? Eu desconheço, por exemplo, hoje uma ferramenta que contemple populações de diferentes orientações assim específicas, assim. Você tem por gênero, eu até entendo. Tá, é sexo, né? Na verdade é sexo. Sempre se falou isso, é sexo. Tudo bem, eu concordo, é sexo. Eu entendo que a diferença entre sexo e a questão da orientação sexual, beleza, do gênero ali, mas e aí? Que tabela eu uso, né? Ou seja, como é que eu comparo essa pessoa dentro de um grupo normativo, de um grupo ali que seja parecido com ela, que ela consiga se identificar e que traga um pouco do que ela é, né? É realmente um desafio. Eu acredito que com os anos aqui a coisa deve mudar, mas eu acho que por enquanto a gente ainda tá bem atrasado nesse ponto. Sim, que é uma pena, né? Porque, afinal de contas, é isso. Como a gente trazer pessoas LGBTQIAPN+, para fora da margem, né? Porque ainda está na margem dos serviços, né? Hoje, muito melhor, né? E tudo mais, mas ainda na margem de muita coisa, né? Sim, fica vamos ter que ajustar, adequar com o que dá para fazer, né? Fica muito nesse ponto, né? E assim, acho que voltando ao que a gente falou lá no começo, talvez encaminhando por uma conclusão aqui, mas o livro, acho que vocês trouxeram assim, enquanto uma questão geral, pelo que eu entendi, tem diversos assuntos, temáticas, né? E vocês diriam que assim, ele tem um foco para os pais, para os profissionais, ele é geral, ele vai abranger, pensando assim até mesmo, olha, fiquei interessado, né, no material, como que ele foi pensado de que forma? Para algum público específico nesse ponto dos profissionais, todos vão conseguir se beneficiar ali, como que a questão da própria linguagem, assim, que vocês pensaram do livro? Tá. Primeiro que a linguagem a gente tentou fazer uma linguagem muito inclusiva e uma linguagem muito fácil de ler. Claro, tem um ou outro capítulo que está um pouco mais difícil, né, pela própria temática, mas ele é uma linguagem muito acessível. A gente pensou em todas as camadas sociais conseguindo ler esse livro, né, e não ficar um livro
elitizado, um livro de Uhum. difícil compreensão para algumas pessoas, algum público. O livro ele se dá em 3 partes, né? E a editora, como o livro ficou bem grande, assim, são 400 páginas o livro, Eu vi que era um livro com mais, robusto. com mais quase 100 no QR Code, porque tem um capítulo que foi pro QR Code, tem Olha informações só sobre... o tecnológico do livro. né? Teve uma parte que foi tudo pro QR Code por causa de questões de limitação de espaço mesmo. E ele se dá em 3 partes, né? A editora pensou, vamos dividir em 2 livros. Ele falou, não, precisa muito que seja livro junto, né? Para não ficar essa separação. Então, a primeira parte a gente explica o que é sexualidade, o que é gênero, o que é orientação. Uhum. Tem um capítulo para cada letra, um capítulo para intersexo, um capítulo para pessoas trans, um capítulo para não binária, um capítulo para gay, lésbico e por aí vai. A segunda parte é falar propriamente de família, né? Então, por que essa criança não está contando? O que essa família pode fazer? É só uma fase? Então, são capítulos que estão ligados mais para a questão de uma orientação realmente familiar. E a terceira parte, a gente vai falar sobre questões de violência, a gente vai falar sobre questões sobre a sociedade de modo geral, né? Então, tem capítulo sobre cura gay e tem capítulos mais específicos também. Então, tem capítulo só sobre pessoas com deficiência, tem um capítulo sobre a sexualidade autista. Então, é um livro que foi pensado em muitas camadas, não são capítulos que você precisa ler tudo junto, né, em ordem. Eles funcionam de forma abrange. independente. Então, Isso. E ele é desde das famílias de modo geral, mas sim, para profissionais também, né? Ele é para professor, ele é para psicólogos, psicólogas, ele é para camadas de profissionais também. Então, ele foi pensado nessa didática, né? É claro que o foco maior é a criança e o adolescente e a orientação aí, né, para a família, mas ele é pensado para toda a camada. Então, é um livro que pode, sim, ser oferecido tanto para profissionais como para a família, como para alguém que está ali próximo e por aí vai, né? Então, é tranquilo todo mundo. A tentativa de entrar em diversos assuntos foi feita. Enquanto autora, eu posso dizer que eu recebi essas orientações, né? E ali na escrita, o que eu trouxe? A questão científica atualizada. Legal. Né? Numa linguagem acessível, tanto para quem é profissional que não conhece o tema, quanto quem não é profissional e também vai ler sobre o tema. Aí vem, né, que eu achei que foi a cereja do bolo, que foram as indicações que estão no QR Code, que aí ilustra aquilo que a gente está falando. Né? Um filme ilustra, um livro ilustra. Então, isso faz com que a aprendizagem fique melhor. Então, concordo com o Rodrigo, né? Todo mundo pode ter acesso a essa informação. Esse livro traz essa possibilidade, desde o especialista ali, do científico, até quem não tem esse conhecimento, porque pai e mãe não precisa ser especialista, né, Perfeito. gente? Precisa ter uma formação para um acolhimento. Então, dá para conversar com todo mundo realmente o livro. Legal. E eu acho que uma coisa que o Rodrigo falou no começo, eu não sei se eu entendi bem, se foi intencional ou não, mas o título é uma pergunta, né? Porque acho que ainda é uma pergunta em aberto, né? Assim, acho que uma construção, como a gente falou aqui, não é algo recente, mas acho que a abertura para se falar disso, e acho esse é um dos pontos que a gente toma cuidado aqui no Cognamentos, né? A gente recebe muitas pessoas que se oferecem, eu falo muitas, realmente, acontece do agrado, mas assim, a gente olha e fala, a gente preza pela característica científica da informação, a gente quer falar aquilo que, né, tem algum valor científico, tem algum valor de evidência, né? A gente vê que algumas pessoas falam, não, esse não é muito perfil, aí você tem que dar um jeitinho de falar, né, para não ofender a pessoa, mas que não faz sentido. Eu acho legal isso, porque talvez no senso comum, você acha que isso é muito uma questão extremamente subjetiva de viés e que, assim, existe um corpo de estudo, e esse era um dos pontos que me chamou a atenção quando eu comecei, eu acompanho o Pirula há muitos anos, né, e eu me lembro, eu cheguei a comentar isso também em algum outro episódio, num grupo que eu não faço mais parte de WhatsApp, de amigos da antiga, e que tinha muito essa resistência da questão da orientação sexual e tal, e eu, na época, eu nem me toquei, eu mandei o vídeo do Pirula falando sobre isso, existem questões biológicas ligadas a isso, existem questões sociais e tal,
tal. Então, assim, e nossa, acho que a primeira resposta foi: o Pirula é um imbecil. E assim, gratuitamente, assim, né? Pô, mas peraí, eu tô dando uma informação pra você. Eu quero que se dane quem tá falando essa informação. A informação que é importante. E não que se dane o Pirula, porque eu gosto muito dele. Mas assim, eu acho que é nesse ponto que vocês trazem, né? O quanto é importante entender que existe um escopo de estudo sério aí e, sobretudo, por trás desse escopo, por que existe um escopo de estudo? Porque tem pessoas sofrendo, né? Eu acho que e a ciência, se a ciência não tem um retorno social, não serve pra nada. Exato. E é importante a materialização e o foco, eu acho que é legal esse tipo de livro, né? Os livros técnicos são importantes. Quem sou eu para falar? Eu sou da área de avaliação, que mais tem é livro técnico, né? Mas o quanto é importante a informação que volta, o estudo que volta para a sociedade, para a comunidade, e essa informação pode ser usada. Então, bom, de bate-pronto, assim, parabéns pelo lançamento. O Rodrigo já tinha falado que ia lançar o livro quando a gente gravou outro episódio faz um ano, né? Então, e aí eu tinha comentado com ele, quando lançar, a gente marca aqui de bater um papo e tal. Por isso que a gente continua estudando, né? Porque, assim, não é uma ciência exata. Tem sempre coisa nova acontecendo, sentimento novo aparecendo, desenvolvimento, as pessoas trazendo vida, experiências. Então, o que sempre me fica é, quando vai, né, acabando uma conversa, é, nossa, faltou, mas vai ter sempre essa falta, porque é o nosso processo de construção, né? Não é uma falta de uma ausência de uma falha, mas de que algo começou a ser construído, né? Então, eu te agradeço o espaço, inclusive, para a gente poder falar sobre sexualidade, poder falar sobre a população LGBTQIAPN+, que quanto mais a gente traz a informação neste lugar do científico, do afirmativo, do afetuoso, mais a gente vai trabalhar em prol de uma cultura de paz e de prazer, que é o caminho que a gente trilha aqui. E pegando esse gancho, eu acho que faltou só a gente falar também que os mães, pais, não precisam se cobrar tanto também. Precisam se cobrar para ter a informação, para buscar ajuda e tudo mais. Mas se não souber também, acolhe a pergunta e vai pesquisar, né? Não precisa se cobrar, que precisa dar conta de tudo, né? Eu acho que nós estamos aprendendo, né? Carol e eu estudamos sexualidade, a gente está sempre aprendendo. De vez em quando sai um tema, a gente... Carol, o que é isso? Fulano, o que é isso? Fulano, o que é isso? Porque é isso, é uma construção, né? A área da sexualidade também tem muita informação, porque é uma área de construção também, né? Então, acho que é nesse ponto, né? É se cobrar pela informação, mas não se cobrar tanto, estou fazendo certo, errado, é zelar para fazer o melhor. Acho que esse é o principal, né? Perfeito. E como realmente não dá, a gente bate papo aqui 1 horinha e tal, não dá para esgotar um assunto, né? A ideia é ser até episódios mais curtos para que as pessoas consigam absorver ali. Mas a gente tem a nossa sessão, que é a nossa sessão de dicas, que é aquela primeira frase que a gente aprende na faculdade de psicologia, que é a primeira pergunta que a gente aprende, que é o fale-me mais sobre isso, né? Que é a nossa sessão de dicas, é o fale-me mais sobre isso, para que vocês possam dar algumas dicas, seja de leitura, seja de filme, seja de série, seja de artigo, enfim, qualquer material que possa ajudar e as pessoas queiram aprofundar um pouco mais nesse assunto. Fale-me mais sobre isso. E o Fale-me Mais sobre isso é um oferecimento da Le Plus Studio, que nós iniciamos e mantemos essa super parceria, está apoiando aqui o Cognamentos. A Le Plus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser ali pelo @LePlusStudio. Você vai falar com o meu amigo, com o Abdu. Ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar uma melhor solução para você. Então não deixe de conferir o trabalho da LePlus Studio e vamos para nossas dicas. Eu acho que vou deixar o próprio livro, né? O livro já ia estar. O próprio livro, mas tem algumas outras coisas, né? Eu acho que ano passado eu citei o seriado Heartstopper, então eu volto a citar. Eu acho que é um seriado lindo, assim, né? Pra gente... Vai sair agora, em julho, o filme, né? Final, né? Contando a história final. Então é livro, é filme, seriado e agora filme, né? Então Heartstopper. E a gente cita também o livro que eu citei, né? O Saúde LGBTQIAPN+, do Saulo, do Ademir e da Andrea. Então acho que também é uma boa
leitura. Não sei, talvez influenciado por coisas que eu tenho visto mais recentes, mas talvez o Senhorita... O Senhorita... Querida Senhorita, né? Que é Senhorita, né? Isso, né? Que é um filme recente, né? Falando sobre questões de intersexualidade. Eu acho que também vale a pena aí ter como um material, né? Perfeito. Foi muito bom. Eu complementaria, né? Claro, que deixaria o livro, não tem como. Esse já estava na lista. Ele está completo em diversas áreas, temas, enfim. E a gente pode pensar também, complementando esse livro, que está lá, inclusive, nas dicas, é uma outra abordagem, são livros ali que a gente indica também para pais, quando perguntam para a gente, né? Até para as crianças e adolescentes, os livros do Marcos Ribeiro. E lembrando, não adianta, enquanto profissional, a gente só indicar o livro se a gente não der o suporte. E só indiquem livros e filmes que vocês já tenham assistido e que realmente faça sentido naquele lugar. E como seriado, não poderia deixar de falar sobre Sex Education, né? A gente tem algumas temporadas que abraça toda essa nossa conversa. Acho que fica uma boa sugestão aqui para quem ainda não tiver assistido, assistir, para que a gente possa, né, ilustrar toda essa nossa conversa. Maravilha, bom demais. E quem não ouviu o nosso último episódio do ano passado, que é o episódio 40, que é com o Rodrigo e com o Gustavo. O Gustavo foi meu aluno também, que é justamente sobre o orgulho, é o Orgulho em Viver, né, o nome do episódio. Então aí, quem quiser aprofundar, lá tem outras dicas também, né, fica aí. E assistam os vídeos do Pirula, eu até olhei os nomes aqui, tem um que é justamente Ideologia de Gênero no Mato, eu vou deixar linkado ali também. Vale muito a pena, acho que trazer esse rigor também científico, né, para a discussão. E, enfim, acho que é importante a gente olhar para essas informações de maneira... fazer uma curadoria, né? Eu acho que é importante, por isso que a gente tem as dicas. Gente, Rodrigo, Carol, muitíssimo obrigado pela troca aqui, por estar aqui com a gente batendo esse papo. E fica aí, quem sabe daqui a um tempo a gente vai falar de novo. E mais uma vez, parabéns pela publicação do livro, sucesso aí na divulgação do livro agora. Espero que muitas pessoas possam, inclusive, se valer dessas informações, né, para que a saúde mental das pessoas possam se beneficiar de mais esse conteúdo aí. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado por a gente poder falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que isso é tão importante, né? A gente ter canais que cada vez mais vão tocar sobre esses assuntos, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado também, Carol, por ter aceitado para estar aqui, distribuindo o seu livro, obrigado às demais autorias, a Fernanda e o Robson aí que encabeçaram tudo isso, então, obrigadão. Maravilha. Também agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, e que a gente possa ampliar esse nosso lugar, esse nosso espaço aí de acolhimento. Que precisar, a gente está por aqui. Maravilha, gente. Valeu, até a próxima.